Podcast Mais Saúde, cuidando de você. A taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre os anos de 2011 e 2022. Já as taxas de notificações por autolesões na faixa etária de 10 a 24 anos aumentaram 29% a cada ano nesse mesmo período. O número foi maior do que na população em geral, cuja taxa de suicídio teve crescimento médio de 3,7% ao ano, e a de autolesão 21% ao ano neste mesmo período. Esses resultados foram encontrados na análise de um conjunto de quase 1 milhão de dados, divulgados em um estudo recém-publicado na revista científica The Lancet, desenvolvido pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, em colaboração com pesquisadores de Harvard. Tayane, seja muito bem-vinda à Rádio Web TJBA. É um prazer tê-la conosco. Obrigada, Gleice. É um prazer estar aqui com vocês, para tratar de um tema tão importante como esse. Meu nome é Tayane Nascimento, eu sou psicóloga. Atuo na Coordenação de Saúde Ocupacional, a COSOP, aqui mesmo no tribunal. Tayane, nos últimos anos, se observa que os temas depressão e suicídio têm sido amplamente discutidos. O que é que explica o aumento de 6% nas taxas de suicídios e de 29% de autolesão? Então, por serem fenômenos complexos, não há uma causa única que explique esse tipo de comportamento, Então, por ser um fenômeno multifatorial, há uma série de fatores envolvidos nessas questões, certo? Então, a gente pode apontar, por exemplo, fatores sociais, certo? Como o crescimento da vulnerabilidade social de alguns grupos, tá? Fatores ambientais também, como história de vida, de violência, de negligência, de abuso, certo? Outros fatores também, como discriminação, bullying, assédio, certo? Tudo isso interfere. Podendo influenciar para esse comportamento. Para o desencadeamento desse comportamento. E a gente pode apontar também fatores individuais, por exemplo, características de personalidade, Uhum. Então, indivíduos que têm muita dificuldade de regular a emoção, ou de tolerar a frustração, tende a recorrer principalmente a esse comportamento de autolesão, como uma forma de amenizar a dor emocional sentida, certo? E tem ainda, tem ainda a questão da faixa etária, Então, a adolescência já é um momento de muitas mudanças, Então, mudanças corporais, hormonais, É um momento de tomada de decisão, de descoberta da sexualidade, certo? Então, tudo isso deixa o indivíduo mais vulnerável, E a gente vê um crescimento, no acesso de redes sociais, um maior tempo de uso das redes, o uso inadequado das redes sociais, certo? E isso contribui para comportamentos de comparação e, consequentemente, pensamentos relacionados à inferioridade, à desvalorização, a desvalor, Então, é um conjunto de fatores que contribui para o desenvolvimento para o desencadeamento desses comportamentos autodestrutivos. É um cenário preocupante, os dados eles também comprovam isso. Temos alguns números alarmantes. Segundo dados da Universidade de Campinas, Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. E desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Quer dizer, como identificar se alguém próximo a mim está com esse tipo de pensamento e o que fazer para ajudar? O indivíduo geralmente apresenta uma mudança no padrão de comportamento, Então, ele tende a se isolar, a evitar eventos sociais, certo? Mudanças relacionadas ao autocuidado, tá? Então, é importante que a gente acolha esse indivíduo, Que a gente escute, sem julgamento, sem críticas, tá? Entendendo que esse comportamento não é uma forma de chamar atenção, Não é sinônimo de fraqueza, é uma forma de se afastar da dor emocional vivenciada, Então, é uma tentativa de resolver um problema que ele não vê solução, certo? Então, as duas palavras que representam esses atos de suicídio, esses pensamentos suicidas, são justamente o desespero e a desesperança de lidar com aquela situação. Por exemplo, eu não sou psicóloga, eu não tenho esse conhecimento técnico. Eu posso chamar essa pessoa que trabalha comigo, que aparentemente está passando por esse problema, e perguntar numa boa, tá tudo bem?
quer ajuda ou até indicar um profissional para poder apurar melhor a situação? Sim, é importante estimular esse diálogo, né? Fazer com que a pessoa fale sobre as emoções vivenciadas. E, principalmente, acionar a rede de apoio, né, dessa pessoa, que pode ser os familiares, amigos, ou ser temporariamente essa rede de apoio, tá? Para auxiliar essa pessoa a buscar um tratamento efetivo, a buscar profissionais de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, certo? O podcast Mais Saúde de hoje aborda o tema prevenção ao suicídio. Para conversar conosco sobre o tema, está aqui a psicóloga do TJBA, Tayane Nascimento. Tayane, e sobre pensamentos suicidas, eles significam algum transtorno mental? De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, 97% dos casos de suicídio havia um transtorno mental relacionado, né? Um número bem alto. Mas não necessariamente o pensamento suicida se refere a um transtorno mental, né? Então, o indivíduo, por exemplo, pode estar passando por alguma situação mais traumática, né? Pode ter vivenciado recentemente um evento mais estressor, como, por exemplo, perdas, violências, certo? Então, essas situações, né, pode desencadear esses pensamentos. Só para eu entender mesmo, tipo, o pensamento pode ser algo mais que surge agora espontaneamente, diferente do transtorno que tem uma frequência mais forte? Sim, os transtornos mais comuns associados à ideação suicida são justamente os transtornos de humor, né, como os quadros depressivos, o bipolar, ou mesmo transtornos de personalidade, como o borderline, ou transtorno por uso de substâncias, né, eles correspondem a 97% dos casos de ideação suicida, né, de suicídio efetivamente. Tá? Mas pode sim uma situação estressora, né, um evento estressor, desencadear esse tipo de ideação, esse tipo de pensamento relacionado à morte. O TJBA possui algum canal de ajuda para quem está enfrentando um momento difícil e não sabe como sair dele, Tayane? Nós temos o serviço de acolhimento psicológico, né? Lá nós atendemos servidores, magistrados, de forma individual e grupo. Ele fica no anexo 2? Sim, no anexo 2 mesmo. Atendimento qual horário, Tayane? Então, esse atendimento, ele é realizado de segunda a sexta, de 8 às 14, certo? E ele objetiva auxiliar o indivíduo a buscar estratégias para lidar com aquele sofrimento, né? Ou mesmo fortalecer habilidades, né, para que ele possa lidar com o sofrimento, a dificuldade de forma mais saudável. Então, esse atendimento é realizado de forma online ou presencial. Então, qualquer servidor, qualquer magistrado de todo o estado pode acionar por meio do e-mail ou telefone. Estagiários, terceirizados também têm a porta aberta para essa ponte? Sim. Nós estamos atendendo estagiários, terceirizados, né, servidores aposentados. E se, por exemplo, a pessoa precisar de um atendimento mais profundo, vocês indicam também? Sim. Há uma limitação, né, no número de sessões, não é propriamente uma psicoterapia, mas após esse número de sessões, né, que a gente faz até 10, a gente faz encaminhamento para um serviço externo. Você acabou de ouvir mais um episódio do nosso podcast Mais Saúde, uma produção da SEGESP em parceria com a Ascom. E o agendamento do serviço de psicologia, tanto para servidores do interior quanto da capital, pode ser realizado por meio do telefone 71 3372 1767.